Seja bem-vindo ao Felicidade Empreendedora, a arte de construir empresas com lucro e liberdade. Empreender não precisa ser um fardo, facilite a sua vida. Bora desvendar o código dos negócios extraordinários? Voltamos, eu estou aqui com o empresário de um segmento, na verdade não é só de um segmento, de alguns segmentos, né? Porque o empreendedor, por inquieto, né, ele vai vendo oportunidades e ele vai montando negócios. Seja bem-vindo, Mauro Lúcio, muito obrigado pela sua presença e fale um pouquinho de você. Quem é o Mauro Lúcio, qual o primeiro negócio, quais negócios você tem, ou seja, quais problemas você resolve aí no mercado? Ô Marcos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. E como você falou, a gente é inquieto, né? Eu sou o tipo de empresário que não tinha desejo de empreender, tinha medo inclusive, meu pai quebrou algumas vezes quando eu era criança e adolescente, e o destino me levou a ter a minha primeira empresa, que foi a TND Inspeções. É uma empresa na área de engenharia mecânica, uma empresa que trabalha com a integridade estrutural de equipamentos mecânicos e leva, inclusive, segurança para a indústria de um modo geral. Então, falando um pouquinho da minha história, essa foi a primeira empresa, hoje é a minha maior empresa, inclusive, que me trouxe, né, e me traz aqui como empreendedor até hoje. A indústria, de modo geral, se aplica também ao agronegócio, por exemplo? Sim. Eu brinco, né, dentro do nosso nicho de negócio, que a gente atende de restaurantes a aeroportos, passando por todos os nichos de negócio. Por quê? Aonde tem o equipamento pressurizado, aonde tem o equipamento mecânico, a TND está habilitada a atuar. Inclusive, nós já tivemos homologação ANAC para inspeção mecânica em aeronaves. Ok. E qual o raio de atuação dessa primeira empresa sua? É a nível nacional. Hoje a gente está basicamente, exceto um ou outro estado do sul ali, a gente está em todos os estados do Brasil. E aí, como que surgiu uma segunda empresa? Voltando aqui, quanto tempo tem a de inspeções? A TND são 15 anos. 15 Fundada anos. em 2010. E depois de quanto tempo você viu outra oportunidade e abriu o segundo negócio? Em 2016. Então foi um lapso temporal ali de um pouco menos de 3 anos. Rápido, hein? Rápido porque... E já estava consolidada, né, a TND Inspeções, tipo, ela já estava voando sozinha, porque eu falo uma coisa, né? Primeiro, a pista libera só um avião decolar de cada vez. Depois que o avião decolou e ele está voando, está seguro, aí o próximo avião decola. O seu primeiro, em 3 anos, já decolou rápido? Não, isso aí é utopia. O cara decolar em 3 anos, tá tudo sozinho, partindo do zero, é utopia, mas nasceu de uma necessidade que eu acredito que todo micro e pequeno empreendedor tenha, que é assessoria, é consultoria, que muitas das vezes o micro e pequeno empresário, ele é muito bom naquilo que ele faz. Ele é um mecânico que abre uma oficina, ele é um técnico que abre uma prestação de serviço, só que sabemos que precisamos de assessoria, precisamos de pessoas que tragam algo que a gente não é especialista. A gente não vai conseguir ser especialista em tudo. Uhum. E nesse momento eu sofria muito com contabilidade. Então era sua dor? A maior delas no início. Porque eu não sou engenheiro, eu sou administrador de formação e vinha de uma carreira técnica. E naquele momento eu dominava a operação, mas tinha questões que a gente não sabia e eu precisava buscar. E eu tinha uma dor gigantesca que, como eu já estava começando a trabalhar para grandes players, eu precisava entender de tributação, de uma gestão tributária, que isso é essencial para a gente que trabalha fora do estado, em outros municípios com prestação de serviço. E nisso eu conheço a minha esposa, que já era contadora há 10 anos, já tinha um mini negócio atendendo alguns colegas. Eu falei, olha, oportunidade. Porque eu vou unir o conhecimento dela, a vontade dela de fazer um bom trabalho com a minha dor. Então eu vou montar um laboratório, porque é o laboratório perfeito, é quem tem a dor e quem consegue desenvolver a solução. Okay. E nessa fusão, né, que foi, eu falo que foi o nosso primeiro ato após o casamento, foi fundar a contabilidade. E aí a gente começa, olha, a minha dor é essa. Aí vocês casaram de novo, né?
Basicamente, foi um segundo contrato de casamento, né? O contrato social da empresa. E aí, a gente vê essa oportunidade e fala, olha, vamos me pegar como um laboratório de quem tem as dores, estudar isso por dentro, em proximidade, e levar isso para o mercado. E aí a gente acaba se especializando no micro e no pequeno empresário de forma consultiva para ajudar essas pessoas a crescerem. Então a contabilidade ela vem, você faz a sua própria empresa de laboratório e você vai, ela normalmente ela pegou como perfil de cliente ideal empresas similares a você. Também, mas micro, pequenos com dores semelhantes. Mas expandiu um pouco mais o corpo de atuação. Sim. Hoje, para você ter uma ideia, quase 10 anos depois, é uma carteira com 95 clientes, porque o nosso objetivo central é desenvolvimento do cliente. Então, a gente é consultivo ao nível de ajudar o cliente a crescer para eu monetizar dentro desse próprio cliente. Então, tem um cliente que começou me pagando um valor pífio, né, pelo trabalho entregue, mas hoje o cara me paga 7, 8, 10, 12 vezes a mais, porque a gente ajudou esse cara a crescer, o faturamento dele cresceu, ele ficou mais saudável e ele enxerga valor. Ok. E depois veio mais um negócio, é isso? A terceira, que é a mais jovem. Surgiu da dor de quem? Da dor da contabilidade agora, da empresa de contabilidade da sua mulher ou da dor da TND Inspeções? De onde surge esse terceiro negócio? Surge do propósito. Que eu comecei a perceber, tendo acesso à contabilidade desses clientes e vendo o mercado ao meu redor, que tinha muita gente empreendendo com bons negócios no nosso nicho, em outros nichos de prestação de serviço, mas que faltava um item fundamental, que era a gestão, entender como funciona o mecanismo empresarial. E isso, como propósito, me remete ao que eu acho, que eu entendo, que eu acredito que é a maior instituição que a gente tem, que é a família. Eu acredito muito que o empreendedorismo bem feito, ele pode trazer um benefício para as famílias de um modo geral. E eu vou atingir o que eu tenho de mais precioso, que é a minha família. Okay. E nesse ponto, eu tenho até, se me permitir, um case recente, que eu dei uma palestra na Semana da Indústria Mineira para falar sobre precificação e a reforma tributária. E no final da palestra veio um rapaz pedir para conversar comigo, se eu podia conversar, e eu fui escutar. Ele fez um desabafo que, em resumo, era: estou desesperado, estou empreendendo, estou quebrado, não sei o que fazer e eu preciso de ajuda. E aí eu me comprometi a ajudar esse rapaz. E 45 dias depois, só para resumir, ele me dá o depoimento falando: olha, hoje eu consegui ir comer um x-tudo com minha esposa, com meu filho, sem ter que preocupar com o dinheiro, que depois de tudo que eu paguei, sobrou 15 mil na conta. E qual foi a mágica? Nenhuma, ele só estava precificando de forma errada. É um ótimo mecânico hidráulico, tem alguns clientes na carteira, ele ainda é autônomo, sozinho, mas não sabia precificar. Sabe trabalhar muito bem, mas a precificação, que é algo essencial, ele não sabia fazer. Quando você faz esse pequeno ajuste, é verdade. Acontece. E tão engraçado, né, Mauro, que existe tanta falta de mão de obra, esse choro geral no mercado, e um profissional desse, ele não está precificando errado por causa de concorrência. Não é o preço que está fazendo que vai deixar ele de vender, entende? Então, assim, de fato, talvez a falta de conhecimento mesmo, a falta de formação, que todos nós começamos a empreender sem conhecimento, né? Pouquíssimas pessoas fizeram uma faculdade mais direcionada para empreender, e mesmo que seja direcionada, seja específica, é muito universalista também, né? Então, fica difícil. E a falta de conhecimento, de fato, pesa bastante. Mas, assim, dentre esses negócios que você tem hoje, você pode falar assim, qual que é mais desafiante? Porque existe uma vantagem aí que é só diversificação de risco, né? Você tem 3 negócios, setores diferentes, você está mais blindado a crises externas, sejam elas políticas ou não. Então, tem essa vantagem de diversificação. Você pode me citar outras vantagens e também você pode citar qual negócio você vê que tem mais desafio no momento? O que a gente tem percebido hoje, que acho que é o grande desafio de todos em nível nacional, é a mão de obra. Né? Então, buscar essa mão de obra e entender como que essa mão de obra vai realmente
trazer alguma vantagem para a gente, talvez seja o grande desafio geral de todos, que acho que compartilhamos isso a nível no âmbito nacional. Falando das minhas empresas, eu poderia te traçar um panorama geral das três. A TND é a minha empresa mais sólida, né? Ela é uma empresa que o crescimento dela é um pouco mais complexo, porque demanda muito investimento em equipamentos. Equipamentos normalmente são equipamentos importados, não tem fabricação nacional. Então isso é um grande desafio, principalmente falando em fluxo de caixa. Né? A contabilidade é vantajosa porque me traz recorrência garantida. Isso é fantástico para quem empreende, você saber o quanto você vai receber e quase que osmoticamente adicionou salário mínimo, acréscimo, você consegue. E ainda tem 13º a sua, não é possível? Exatamente. Ah, então, quando eu descobri isso, então você entende que quando eu descobri isso, foi uma oportunidade da vida. Né? A TND eu tenho que matar um leão por dia, porque acabou a obra, acabou a inspeção, a parada, eu tenho que buscar mais. Né? E a própria expertise é um propósito de vida, de levar esse conhecimento, tudo isso que eu busquei e trouxe para a minha vida, tentar levar para as famílias através do empreendedorismo. Então, tem boas vantagens em cada uma delas e tem grandes desafios. E isso nos habilita, inclusive, a poder falar para outros empresários. Eu de fora, né, gente, se eu fosse dar pitaco sem estar dentro do negócio, eu ia dizer que eu preferia a contabilidade dele, exatamente por causa da recorrência, mas, claro, não sendo uma contabilidade commodity, sendo uma contabilidade que venha trazer, de fato, serviços personalizados com valor agregado, né? Porque é recorrência, ainda mais se você gera valor, você pode criar produtos também esporádicos, talvez determinado cliente precisa naquele ano, talvez o outro ano ele só vai comprar tais e tais módulos da contabilidade, então eu apostaria mais na contabilidade. O serviço da consultoria ou da mentoria também é bom, mas normalmente para você fazer um valuation desse negócio também, hoje o pessoal está fazendo muito clube por assinatura, né? Sim. Para que tenha valuation, porque é um negócio também que tem seus desafios em construção de marca a longo prazo e de fato na primeira empresa sua, o Marcos aqui, né? Eu tiraria de fato o pé, porque é mais burocrático e eu ensino, eu ajudo o empreendedor a ter leveza, liberdade financeira, felicidade empreendedora é isso, e a gente não dá para poder... Mas é bom também, você atende todo o Brasil, você já tem a sua carteira de cliente, né? Mas é desafiante de fato, né? Um pouco mais assim, né? Um negócio um pouco mais tradicional. E uma curiosidade, a TND é a que me dá mais liberdade. É mesmo. Porque eu já tenho time formado. Mas é por causa da maturidade dela. Exatamente. Eu consegui, com essa maturidade, esse tempo de mercado, eu já consegui desenvolver pessoas, desenvolver lideranças. E esse ano, por exemplo, minha esposa, a gente ficou muito feliz. A gente saiu de férias 5 vezes ao ano, 5 semanas durante esse período, porque a própria contabilidade, que já chegou num nível de maturidade, e a TND nos favoreceu sairmos e termos mais tranquilidade. Obviamente que é um projeto de longo prazo, isso não chega no 3º ano. Verdade. É um projeto que a gente precisa maturá-lo e precisa entender e formar e desenvolver pessoas. Eu tenho empresa, a minha primeira empresa tem mais de 20 anos, sabe, Mauro? 0 dependência de mim, eu faço 3 atividades. Uma atividade que eu faço no final do dia, eu olho o indicador comercial, por volta de 8 e pouca da manhã eu olho o indicador financeiro, que vem de outra fonte, né, claro. E eu reúno uma vez ou outra com um fornecedor estratégico ou outro fornecedor estratégico de matéria-prima, de uma determinada matéria-prima que representa 97% das minhas compras, mais nada. Mas claro, demorou a chegar a esse nível de maturidade. E é um negócio que eu também tirei o pé, para eu investir em outros negócios, mas é a minha vitrine hoje, é onde eu posso levar você lá e levar qualquer pessoa que inclusive pode falar que você nunca pode deixar de vender, vendas você não descentraliza, não delega, pelo contrário, já fazem mais de 10 anos que eu não faço venda nenhuma pela minha empresa e eu tenho previsibilidade de receita nesse negócio. Mas me fala um pouco mais, Mauro, hoje você está nessas 3 frentes. Você falou do empreendedor que estava desesperado, isso acontece muito comigo também, chegar gente desesperada, né? Tem até um texto bíblico de Jesus Cristo, né? Que vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. A gente não é Deus, mas a gente está aqui para fazer o papel nosso
na Terra de representar, né? Uhum. Bem, mesmo quem não acredita, o universo, a gente está aqui para fazer o melhor. Mas assim, o que você vê mais hoje de dor no mercado? Por que os empreendedores sofrem tanto? Gestão de pessoas é o gargalo? Não ter uma gestão de RH que de fato atrai os melhores? O que você enxerga? Ô Marcos, eu vou olhar dessa resposta pela ótica do micro e do pequeno, que é a minha especialidade e é por onde tudo geralmente começa. 70% de quem emprega no Brasil são os micro e pequenos e geralmente são os menos assistidos, tá? Então, a gente tem muita coisa que a gente poderia falar, mas o que eu acredito que é a minha especialidade e o que eu mais vejo de resultado é quando a gente fala de precificação. Muitos ousaria dizer, talvez 90%, isso é inferência minha, né? Fonte por todos que passaram por mim, por tudo que eu vi, mas cerca de 90% eu concordo com dos você. Micro e pequenos não sabem fazer preço. Eu recebi um empreendedor hoje aqui para poder, claro, é uma gravação diferente, em outro cenário, mas que eu ajudei, ele não tinha margem, estava deficitário, e com um ano ele foi passar não sei quantos dias em Dubai. E o principal problema foi esse também, de precificação. Tinham outros, né? Mas precificação, de fato, é um problema. Quer falar mais sobre isso? E só complementando, o que eu acredito é que a precificação, ela é a base, o alicerce de toda a gestão. Porque uma precificação bem feita, bem elaborada, e não estou falando de sistema, planilha de Excel resolve, mas quando se domina a metodologia de precificação, você já delimita todos os seus centros de custo, todos os seus tetos de gastos, e isso vai te permitir, inclusive, saber qual que é a sua margem, para daí você poder definir quais os investimentos nos próximos processos. Tem crença também, né, que a pessoa pensa, nossa, vou cobrar isso tudo de dinheiro, e aí o cara sabe que teria que cobrar mais, mas tem medo de perder e tudo mais. E na parte contábil, eu vejo um grande erro, também tive muitas dores com contadores, eu não estou aqui para falar nada de mal, os contadores estão aí, são úteis e para resolver nosso problema, quem é agência em contador, né? Sim. A gente até paga o 13º, né? Chorando, mas paga. Mas eu vejo muito empreendedor colocando a empresa na mão do contador, e ele não é para isso, né? Ele tem que ter gestão, ele não vai fazer gestão, a não ser que você contrata. Sim, e o que eu falo dentro dos grupos que eu participo, dos alunos que a gente tem, é que os dois principais agentes que a gente precisa ter de muita consultoria, que precisam estar conosco, é o contador e o gerente do banco. Porque o contador e a reforma tributária e tudo que a gente está falando, eu acho que gera para o ramo de contabilidade uma oportunidade de melhoria muito grande, que é o quê? É o contador que é consultor. Porque a gente busca uma contabilidade porque a gente não sabe o que é um tributo, o que é uma DAS, quais são as obrigações que a gente precisa cumprir. E, infelizmente, a dor do empreendedor é não ter essa consultividade da contabilidade. Porque o cara que está no Simples Nacional, já peguei alunos e clientes na contabilidade que ele já estava faturando pelo teto do Simples e precificando pela base. Com um delta, uma diferença aí de 6, 7, 8, 10%. E que margem que aguenta isso? É verdade. Então essa seria uma questão muito pertinente que os empreendedores olhem para isso. Ok. Mauro, por que as pessoas estão nos vendo, ou quem quer que seja, deve contratar a sua empresa e não a concorrência? A expertise mentoria, ela conta com uma história, com um know-how, com a expertise de quem está no dia a dia, de quem está fazendo, de quem está vendo esse Brasil e todas as mudanças. E a nossa mentoria, a nossa consultoria, tudo que a gente se propõe a fazer é com um único propósito, é de levar o empreendedor a ter lucro, a ter margem, a entender como o seu negócio funciona. E para isso a gente já está aí só nesse ramo empreendendo há 15 anos, há mais de uma década, fora todo o histórico e o know-how que nós tivemos na área de gestão de outras empresas. Então, a Expertise Mentoria, eu acredito que é uma boa opção para quem é micro e pequeno e está precisando empreender de forma assertiva e com lucratividade. Mauro, obrigado pela sua presença, sucesso para as suas empresas, para essas que existem hoje e para outras que possam surgir. Eu que agradeço estar aqui, foi um imenso prazer estar contigo nesse momento. Um grande abraço.
E esse foi mais um programa Felicidade Empreendedora, a arte de construir empresas com lucro e liberdade. Empreender não precisa ser um fardo pesado. Até o próximo programa.